Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte de jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo e também sobre a saída de Gabigol, onde o Flamengo já colocou o Gabigol à venda aí para qualquer time aí fazer a proposta e levar o jogador, e também falar sobre a escalação do jogo contra o Amazonas. Então, fica aí no vídeo e não perca nada. Fica aí com a reação. Assunto, vamos falar de Flamengo. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Mengão venceu o Amazonas, mas placar apertado, 1-0, jogou mal. Vaias do torcedor, tanto para o time e principalmente para o Tite. Agora tem o jogo de volta na casa do adversário. E a pergunta que fica é a seguinte: Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor depois do episódio da camisa do Corinthians? E agora, hein? O Flamengo entra em campo diante do Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil. No primeiro confronto, vitória rubro-negra por 1-0, em um jogo que ficou marcado pelas vaias direcionadas a Tite. O primeiro jogo foi um jogo difícil, onde o adversário soube suportar ali a nossa pressão. O tempo passou e muita coisa mudou desde o primeiro jogo entre Flamengo e Amazonas há exatos 20 dias. A equipe rubro-negra vem de duas boas vitórias contra Corinthians e Bolívar. Além disso, não sofreu gols. E a boa atuação dentro de campo fez com que o torcedor se empolgasse com o time novamente. Apesar do bom momento, é hora de pés no chão. A gente tenta sempre ir do nosso máximo, só que futebol a gente tem que ser realista. Hoje, às vezes, existe aquele momento ali que dá aquela oscilada, mas a gente tenta voltar aos trilhos o mais rápido possível. Estamos no trilho agora, mas como eu sempre falo, humildade, pés no chão, porque tem grandes coisas aí pra gente aí. Para o jogo de amanhã, o técnico Tite tem um desfalque certo. Léo Pereira, com uma lesão na coxa, está fora. Léo Ortiz deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. No gol, Matheus Cunha começa na vaga de Rossi. Apesar de ter viajado com a delegação, Eric Pulgar deve começar no banco, assim como o Gabigol. Depois de dias turbulentos após o vazamento da foto de Gabi com a camisa do Corinthians, o Flamengo tenta reencontrar o equilíbrio para se afastar de qualquer possibilidade de crise. E o Tite deve estar pensando o seguinte: que legal, né? Tava tudo indo bem, 2 partidas com atuações convincentes, e agora eu vou ter que administrar mais um pepino. E a decisão do treinador, se ele vai colocar o Gabigol à disposição, o fato é que ali no banco de reservas vai ter que encarar o torcedor. Tem muita gente torcendo para o Flamengo, lá é onde vai ser o jogo, não é na Arena da Amazônia. Agora, eu pergunto para você o seguinte: como gerir essa situação não só nessa partida, mas a partir de agora? Da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Tanto é que a punição veio, que é a questão de tirar o número 10, né, do Gabigol. O pedido de desculpa do Gabigol também já veio. A gente pode questionar se foi verdadeiro ou não. Eu não senti verdade no pedido de desculpa dele, mas pode ser que tenha gente dentro do clube que tenha visto verdade no pedido de desculpa dele. Mas eu acho que a melhor maneira do Tite, direção, enfim, Flamengo como equipe, gerenciar essa situação é agindo naturalmente. Agora a gente vê que ele vai ter que não só se explicar como ele já fez, mas vai ter que jogar bem. E faz tempo que o Gabigol não é aquele jogador tão efetivo, decisivo, várias vezes entrando na segunda etapa. Ok, teve o problema do doping, não participou de alguns jogos, mas está na hora também dele mostrar aquele potencial que todo mundo conhece. O melhor pedido de desculpa dele vai ser jogando bem, fazendo o gol. Aí vai ser o melhor pedido de desculpa para ele de cara ao torcedor do flamenguista. Mas vai ser interessante ver a reação da torcida com o Gabigol neste jogo de Copa do Brasil. Agora, ontem o Renato... Então, com o Flamengo, Pedro Henrique Torre conosco aqui. Quem tá indo embora? Não é o Gabigol, não? Não. Quem vai embarcar aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, bom dia para o Donan, também para o Marra, todo mundo que está com a gente sempre nesse Sport Center.
portas quase em automático, mas daqui a pouquinho, à tarde, aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o Flamengo vai embarcar para Manaus, onde disputa amanhã o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Amazonas. Então, um jogo importante, venceu por 1-0, resultado bem apertado na partida de ida aqui no Rio de Janeiro. Então, tem um risco ainda grande aí. Então, o Flamengo vai ter que administrar essa partida, saber como se portar, e tem toda essa questão do Gabigol. Como vai ser recebido pela torcida em Manaus? Será que vai entrar em campo? Camisa 99, toda essa questão. O Flamengo vai voltar a utilizar a zaga do Bragantino. Lembra aquela zaga do Bragantino, Fabrício Bruno e Léo Ortiz? Com a lesão do Léo Pereira, é essa zaga que vai entrar em campo amanhã. O Matheus Cunha vai estar no gol, porque tem um revezamento estabelecido pelo Tite ali. Quem joga a Copa é o Matheus Cunha e não o Rossi. Então tem todo esse pacotão do Flamengo, mas os holofotes, tudo ainda em cima do Gabigol no Flamengo, para saber como é que vai ser a reação da torcida. Já teve uma palhinha, uma amostra no jogo de basquete, mas vamos ver como é que vai ser lá em Manaus, e a gente vai acompanhar o embarque da delegação, que vai ser à tarde. Treinam agora pela manhã no Ninho do Urubu e mais tarde aqui no Galeão. A gente vai acompanhar como vai ser esse embarque para Manaus. A gente vai estar de olho e contar tudo para o fã de esporte. Bruno. Beleza, então, Pedro. Obrigado, viu? Então é o Flamengo embarcando para esse jogo importante também, não é? Para a temporada, a sequência da temporada rubro-negra na Copa do Brasil. Mas tem gente que pode desembarcar em... De notícia super importante, Gabigol pode ser vendido pelo Flamengo na metade do ano. Quero explicar o contexto dessa história. O Gabigol já tem uma série de inimigos dentro do Flamengo há bastante tempo. Não há uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim, a relação com o Marcos Braz é péssima, entre Tite e Gabigol a conversa é só profissional, e posso dizer que é um clima ruim. Já no elenco, alguns atletas do Flamengo entendem que o Gabigol passa do tom, é muito marrento, quer ser bad boy o tempo inteiro. Mas quem sempre suportou, apoiou e segurou a barra do Gabigol no Flamengo foi o torcedor, os milhões de torcedores rubro-negros que tem no Gabigol, o maior ídolo do clube no atual momento. Ou pelo menos tinham, né? Até o episódio da última quinta-feira, quando o atacante vestiu a camisa do Corinthians. Ele chega a mentir dizendo que não vestiu, depois admite que vestiu e se desculpa com o torcedor. Esse pedido de desculpas não foi bem digerido pelo rubro-negro, pelo torcedor em geral do Flamengo. E era o que a diretoria precisava, essa quebra da confiança, essa quebra do carinho do torcedor do Flamengo para com o Gabigol, para que a diretoria do Flamengo pudesse levar adiante a ideia de negociar o atleta na metade do ano, a 6 meses do fim do vínculo. Por que para o Flamengo poderia ser interessante? Porque o Flamengo pode colocar em caixa algum dinheiro, certamente muito menos do que os 90 milhões de reais investidos quando da compra do jogador, mas alguma grana entra e o Flamengo ainda se livra de mais ou menos 14 milhões de reais do salário do Gabigol daqui até dezembro, incluindo o 13º e proporcional das férias. O Flamengo certamente vai dar preferência a clubes que não são concorrentes. Então, por exemplo, Palmeiras e Corinthians dificilmente conseguiriam avançar na compra do Gabigol com o Flamengo, a menos que seja uma baita proposta. Já no caso do Cruzeiro, a negociação pode ser facilitada, até porque o Flamengo não vê o Cruzeiro como rival há algum tempo. Alexandre Matos, executivo de futebol do Cruzeiro, é um entusiasta da ideia da contratação do Gabigol e pretende apresentar nessa semana uma proposta oficial para a compra do jogador. Deixa eu trazer uma notícia importante. Muitos torcedores do Atlético Mineiro me perguntando se existem possibilidades, se existe uma tratativa entre Galo e Gabigol, se o nome do Gabigol interessa ao Atlético. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol e a pessoa assegurou que o nome do Gabigol nunca foi discutido dentro do Galo. Para fechar o vídeo, eu queria falar para vocês a respeito de Wesley. Seguinte, tem mudança no gol, porque é jogo da Copa do Brasil e o Tite e sua comissão técnica querem fazer um revezamento no gol. Na Copa do Brasil, Matheus Cunha será utilizado. E aí, pessoal, na zaga, sem Léo Pereira lesionado, que está com uma pequena lesão, o Departamento Médico do Flamengo vai tentar deixá-lo à disposição para o jogo da outra quarta contra o Milionários. Quem treinou na vaga dele hoje foi o Léo Ortiz, não foi o Davi Luiz, que entrou na vaga do Léo Pereira quando o Léo Pereira saiu lesionado. E aí seria uma zaga titular inédita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Jogadores que se conhecem dos tempos de Red Bull Bragantino, porque lá eles jogaram muito juntos e deram muito certo. No meio de campo tem uma dúvida se o Alan começa ou se o Pulgar,
que não entra em campo desde o fim do mês passado, por conta de uma lesão no tornozelo, será titular. Mas o Pulgar está à disposição, viaja normalmente com a delegação. Quem está fora do jogo é Bruno Henrique. Ficou na fisioterapia ontem, sábado, hoje também na fisioterapia. Vou ler aqui o que uma pessoa do Flamengo me passou em relação ao Bruno Henrique. Ele está em tratamento, tá? Desse problema que ele teve no tornozelo. Foi definido que não vai viajar, tá? Porque ganhou-se mais tempo com essa paralisação aí do Campeonato Brasileiro e decidiram retardar um pouco as coisas para ganhar mais lá na frente. Ou seja, é um planejamento adotado e tá certo. Ou seja, ele volta melhor para os treinos mais pesados, incluindo campo. Então, Bruno Henrique sendo preparado para o jogo contra o Milionários na outra quarta-feira. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o Amazonas tem Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan ou Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Sobre Pedro, ele ainda não está 100% em relação àquele incômodo que ele sentiu na parte do adutor da coxa direita, e aí o Gabigol é a principal opção caso o Pedro não consiga finalizar os 90 minutos de jogo, já que, lembrando, o Carlinhos não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil, porque ele já havia atuado com a camisa do Nova Iguaçu. E por falar em Gabigol, o novo camisa 99, uma curiosidade, a camisa 99 do Flamengo voltará a ser utilizada depois de 12 anos. Sabia disso? O último jogador a vestir o número do clube carioca, o 99, você se recorda? Eu sei que não, porque eu também não lembrava. É Wagner Love, lá em 2012 ainda. Gabigol usará o número no rubro-negro após perder a camisa 10 por conta da polêmica. E por falar nisso, números chamam a atenção do Gabigol antes da camisa 10, 210 jogos. 131 gols marcados, 39 assistências, 11 títulos. Voa! Depois que ele pegou a camisa 10, ladeira abaixo. 71 jogos, 22 gols marcados, 4 assistências e apenas um título conquistado, além também das atuações terríveis com a camisa, quando ele jogou com a camisa do número 10. Inclusive esse ano ele perdeu pênalti importante contra o Vasco, mas mesmo assim, mesmo vivendo um momento ruim, mesmo vivendo um momento conturbado, há quem queira a contratação de Gabigol, e o nome desse clube é o Cruzeiro, como bem informou primeiramente o meu parceiro Thiago Asmar, mais conhecido como o Pilhado, apresentador da Jovem Pan Esportes, inclusive um baita programa, parabéns para eles, programa sensacional. Pilhado inclusive está até com um canal novo no YouTube aí que eu fiquei sabendo, Pilhado Esporte, parabéns para ele, parabéns pelo trabalho que o pessoal vem fazendo. Ele informou, primeiramente, esse interesse do Cruzeiro, e aí eu confirmei que, de fato, o Cruzeiro tem interesse. Mas me falaram lá no Cruzeiro que ainda não tem proposta, eles precisam analisar o que o Flamengo iria pedir, eles precisam fazer essa consulta, mas, de fato, é um nome que agrada e muito o novo dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, que é um cara que é torcedor fanático do Cruzeiro. Eu acho que, diferentemente do que o Ronaldo fez, além de botar o dinheiro, o Pedrinho vai vir forte no mercado. Pensando em títulos, o Ronaldo ele administrava mais, era muito mais um investidor, característica de investidor mesmo. No caso do Pedrinho, não, além de ser investidor, é torcedor fanático do Cruzeiro. Então ele vem pesado e o Gabigol agrada e muito ao Pedrinho. Então eles vão tentar sim essa contratação, resta saber quando. Não sei se agora no meio do ano, a partir do meio do ano o Gabigol pode assinar um pré-contrato. O que eu sei no lado do Flamengo é, de graça, eles não vão liberar. Ah, o Gabigol vive uma fase, traiu a torcida do Flamengo, traiu o clube, faltou respeito. Eles não vão liberar de graça. Teria que negociar com o Flamengo. Mas ainda tem também a questão do julgamento dele, lembrando que o Gabigol está podendo atuar e treinar no Flamengo por conta de um efeito suspensivo, tá? E a qualquer momento isso pode acabar depois do julgamento dele, se ele continuar com a punição. Mas fica aí a informação, repito, publicada primeiro pelo Thiago Asmar e nós aqui do canal Vene Casagrande. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Tem várias informações aí, né? A princípio é a informação sobre Gabigol poder atuar aí no próximo jogo da Copa do Brasil, se ele vai ou não, né? É claro, ele vai estar relacionado a esse jogo, né? Porque ele é substituto principal de Pedro, né? Porque eu acredito que Carlinhos ainda não pode atuar pelas Copas, né? Só da parte da
na próxima fase, né? Aí ele já pode participar tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. Já no Brasileirão ele pode, né? Mas nas Copas ele não pode ainda. Então, o substituto imediato seria Gabigol, né? Então, acredito que se Pedro não conseguir jogar até o final ou se machucar durante esse período, Gabigol vai entrar, né? E a torcida aí vai pegar no pé dele, vai vaiar, vai xingar ele, né? Ele vai ter que ter cabeça para poder mudar, reverter tudo isso. E também sobre o Flamengo colocar Gabigol já à venda, né? Gabigol tá à venda aí pelo Flamengo, Landim e o Flamengo já decidiu, né? Que Gabigol não é mais peça exclusiva do Flamengo e já coloca o jogador à venda e aceita a proposta de vários times, né? Para poder tirar algum dinheiro, né, dessa venda e não sair o jogador de graça no final do ano. Então, o Flamengo já se apressa aí, coloca o jogador à venda. Se aparecer uma proposta boa para o Flamengo vai vender, né? E vimos aí que tem o Cruzeiro e o Corinthians aí, né? A busca do jogador e ele pode ser vendido a qualquer momento aí para um desses times, né? Mas é isso. Se ele mudar aí seu pensamento, aceitar uma proposta abaixo para o Flamengo também, né? Até para se desculpar, receber um salário menor, né? Um contrato menor e mudar também o seu modo de pensar e também evoluir no futebol, né? Ele regrediu bastante. Ele pode sim aí continuar no Flamengo e mudar sua perspectiva, né? E continuar sendo aí muito amado pelos torcedores. Qual a sua opinião sobre isso, galera? Gabriel precisa ser vendido? Deve ser vendido? Qual a sua opinião pra gente? Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.